Bom dia, minha gente, um abraço aí a todos vocês. Vamos falar do jogo de ontem, né? Que maravilha o segundo tempo do Vitória ontem contra o Vasco da Gama, no Barradão, mas não foi assim sempre com a alegria que terminou a partida, não. O torcedor do Vitória ficou tenso ontem lá no Barradão, porque foi um primeiro tempo até que o Vitória começou jogando bem, né? Teve as ações do jogo, jogando dentro da sua casa com o seu torcedor. Mesmo o Vitória vindo de maus momentos, né? O Vitória não passa momentos bons na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro também, na zona de rebaixamento. Então existia uma desconfiança muito grande do torcedor do Vitória. Mesmo o Vasco da Gama também sendo muito criticado pelo seu torcedor. Vasco da Gama que passa por uma crise, inclusive, de diretoria. Ontem, após o jogo, foi uma crise tremenda lá no Rio de Janeiro, com saída de pessoas. Amanhã, por exemplo, tem reunião marcada, muita gente vai embora. A contratação do Diniz, ele não quis nem ir para o banco de reserva no jogo de ontem. Tem que mudar muita coisa lá no Vasco, mas é problema deles. O primeiro tempo foi um primeiro tempo onde o Vitória teve um certo domínio até a expulsão do Mateuzinho. O Vitória tinha posse de bola, mas aquela posse de bola onde o Vitória não conseguia ser agudo, né? Onde não conseguia ter objetividade quando chegava no último terço do campo, ali na fase intermediária. Porque é aqueles problemas de sempre, que a gente fica aqui repetindo. Vitória tem problema com os seus laterais, quem tem dificuldade na chegada. Ontem até o Jamerson conseguiu chegar um pouco mais, teve até um chute dele no primeiro tempo, né? No início da partida, ele chuta forte ali, o goleiro faz a defesa, mas tem problemas do lado direito, quando joga o Cáceres, como jogou ontem, o próprio Claudinho, os meias, né? A Vitória sofre na criação, e vejam que ontem a Vitória começou com dois meias que a gente pode dizer assim, que são construtores, né? O Wellington Rato não é um exímio construtor, é mais jogador de bola forte, de bola longa, mas o Mateuzinho, que é um jogador que quando vem cá atrás, sabe jogar futebol, apesar de estar passando uma fase terrível. O Mateuzinho no Esporte Clube Vitória é daquele Mateuzinho que a gente conhece, mas lá na frente é um grande problema, né? Ontem, inclusive, todas as vezes que o Janderson pegava na bola, o torcedor vaiava muito o jogador rubro-negro. E o Osvaldo, que tem técnica, é um jogador de bom balanço, sabe jogar pela beirada do campo, mas é um jogador que não vai aguentar ficar jogando 3, 4 jogos seguidos. E ontem a gente viu que o Osvaldo sentiu. Em algumas oportunidades ele conseguiu, né, se desvencilhar do adversário, mas é um jogador já de uma certa idade e que ontem, mais uma vez, não teve tanta profundidade quanto o Vitória precisava. Então foi aquele jogo, né? Mais para o Vitória do que para o Vasco acuado, o Vasco sem, né, sem um ritmo tático bom, apenas aquelas jogadas mais longas, cruzamento para o Verratti na área. E aí, gente, aos 30 e poucos minutos do primeiro tempo, veio uma situação que deixou o torcedor do Vitória muito preocupado. E a gente não entende até agora o que foi que deu na cabeça do Mateuzinho, porque não é um jogador de ser expulso, nunca foi expulso, não é um jogador de dar falta, até porque pelo tamanho dele, né, biotipo, não é um jogador de encontrão, de tranco com o adversário. E aí uma bola jogada na intermediária, quase no meio de campo, a bola vem no alto e ele assim uns 2, 3 metros de distância, ele já sobe, né, na velocidade do jogador e deixa o cotovelo no rosto do jogador do Vasco. O árbitro a princípio deu cartão amarelo, o VAR chamou e ali não tem dúvida, gente, para expulsão. Mateuzinho foi expulso pela arbitragem, o Wilton Pereira, árbitro da FIFA inclusive, vai estar no Mundial de Clubes agora, mês que vem, e o Mateuzinho foi expulso. Naquele momento ali, já existia uma preocupação muito grande. Ora, o Vitória não tem jogado bem, o Vitória tem tido resultados ruins, e logo depois acontece o gol do Verratti, na jogada do Piton pelo lado esquerdo, o cruzamento para a área, Verratti sozinho de cabeça, meu amigo, e aquele ali cabeceia muito bem, e o Lucas Arcanjo tentou na bola ainda, a bola entrou 1-0, e ali, o que é que pensa o torcedor no momento daquele? Com 1 a menos, com 1-0 para o Vasco da Gama, acaba o primeiro tempo, e aí vem o potencial do treinador, conhecer seu elenco, conhecer o grupo, né? Saber lidar com a conversa com o jogador, motivar o atleta, e o Carpini fez isso muito bem no vestiário. O Vitória voltou, um outro time. Além disso, um ponto crucial foi a entrada do Fabri ontem no jogo. Vocês que acompanham o meu trabalho aqui, os meus vídeos, os meus programas, vocês ouvem eu sempre falar, né, que eu não entendo porque é que Fabri é banco de reserva no Vitória. Não é que Fabri é um exímio jogador técnico, não.
mas é um jogador que mete fogo no ataque, sabe? Aquele jogador que chama os companheiros para atacar o adversário, ele motiva seus amigos dentro de campo, e foi isso que o Fabri fez ontem, né? Ele entrou e começou a infernizar a vida do Piton na lateral esquerda, infernizar a vida do Puma, o lateral direito. Ele foi para cima dos caras o tempo todo, brigando para roubar a bola quando a zaga do Vasco da Gama saía. E aí veio o brilho do Kaiser, o estreante de ontem, que por incrível que pareça, ele contou a história que na semana ele terminou se batendo com a trave e teve que tomar pontos na perna ali entre a canela e o joelho, e quase não vai para o jogo ontem. E outra, o Carpini tinha falado que ia colocá-lo 20 minutos, 25 minutos, terminou deixando ele o segundo tempo inteiro, e o Vitória foi presenteado e foi premiado com 2 gols do Renato Kaiser. Que estreia maravilhosa. O segundo tempo, o Vitória com 1 a menos, deu pressão no time do Vasco, cresceu para o time do Vasco. Gente, as mudanças do Carpini foram essenciais. O Carpini foi muito inteligente com as mudanças ontem. Olha que a gente critica aqui o técnico do Vitória, quando ele merece ser criticado, mas ontem ele foi inteligente ao tirar, por exemplo, o Rato, porque o Rato é um jogador técnico, mas tem momentos e momentos dentro de uma partida de futebol. Tem momentos que não é porque o cara é o craque, que é o grande jogador, que você tem que deixá-lo. Você tem que usar do artifício para o seu time crescer. Você ali é um treinador de instituição que precisa buscar o resultado. Foi o que o Carpini fez, meteu os jogadores nas costas dos laterais do Vasco que saíam para o jogo, né? O Vasco, sabendo que tem um jogador a mais, vai querer, né? Isso é instinto, é instintivo do jogador. Ele sabe que tem com um a mais, ele quer atacar, ele quer ganhar um jogo, ele acha que é uma obrigação. Aí Carpini botou o Mosquito nas costas do Puma, Fabri nas costas do Piton, os 2 laterais do Vasco, e o Vitória cresceu, foi para cima. E aí vem também, né, a sorte do estreante e a competência, que a bola sobrou 2 vezes para ele ali na pequena área, e aí centroavante tem que saber se posicionar, e o Kaiser ontem soube se posicionar, meteu os gols, né, os 2 gols, uma virada extraordinária do Vitória, inflamou a arquibancada. O torcedor do Vitória que estava sem esperança, acredito que até alguns foram embora depois do intervalo do jogo, quando o Vitória estava tomando 1 a 0, não, sem acreditar no que poderia acontecer no segundo tempo. E o Vitória foi realmente merecedor, porque não só o acaso, o Vitória jogou bem no segundo tempo. O Vitória cresceu, parecia que estava com 11, deu pressão no time do Vasco. Uma hora ou outra o Vasco foi lá, algumas vezes cabeçada do Verrete, mas sem colocar o Vitória, por exemplo, na roda, sem ser a coisa que a gente conhece quando o time está com um jogador a mais, de ter superioridade, de tocar a bola de um lado para o outro, colocar o adversário na roda. Não foi isso que aconteceu. E o Vitória foi rápido. Ronald, um leão no meio de campo, jogando muita bola. Ronald pelo Vitória, está no centro do campo, lado direito, lado esquerdo, roubando bola, atacando, armando contra-ataque. A entrada do Baralhas foi essencial. O Vitória perde muito sem o Baralhas. Baralhas é aquele cara da frente da zaga que é titular absoluto na equipe do Vitória. Então, realmente, parabéns ao Vitória. Ontem Carpini merece os elogios, aquilo que a gente pede da paciência com o treinador. Não vai sair, gente. O problema do Vitória não é o treinador, o problema é elenco, que tem que ajustar. Vamos ver agora com a entrada, né, do Kaiser, se o técnico de uma vez por todas vê que o Fabri merece uma situação ali de tentativa de titular. Não, volto a dizer, não é um exímio jogador, mas tem garra, é competitivo dentro de campo. Então valeu Vitória, venceu dentro de casa, bateu o Vasco da Gama, como a gente esperava antes de começar o jogo. O Vitória era favorito para vencer, e está aí, portanto, chega forte para o Bavi, motivado para o Bavi no próximo domingo. Meio de semana tem, com certeza, na quarta-feira, jogo contra o Cerro pela Sul-Americana. Mas o Carpini voltou a falar ontem que a preferência é campeonato brasileiro, que o Vitória precisa se recuperar aí na tabela. Parabéns, Vitória! Boa sorte, valeu, Carpini!